Olá, pessoal. Meus cumprimentos a todos. Quero dar uma pinceladinha aqui sobre o que é associação comercial, né? Assim, eu vou perder muito tempo se for falar sobre tudo que é associação comercial. Mas é uma entidade de 127 anos e procura fomentar o empreendedorismo, dar apoio aos empreendedores, né? Micro, pequeno e médios. E nós temos aqui em São Paulo 15 distritais. A Distrital Centro-Sul é uma delas, que são espalhadas estrategicamente por toda a cidade. Cada distrital tem a forma de conduzir. Uma das formas que a nossa diretoria executiva achou que seria bastante eficiente e tem se mostrado assim, é criar grupos de trabalho. Um desses grupos é o que a gente denomina CODESG, que é uma comissão de ESG, que é o objetivo nosso hoje é conhecer isso aí, né? E esse grupo foi criado por inspiração do nosso conselheiro Guilherme Napoleão, que hoje coordena esse grupo. E ele se empenhou para que essa reunião de hoje acontecesse, para a gente ter um esclarecimento, né, sobre ESG, que é uma coisa tão pulsante, o mundo inteiro fala, e a gente acha que é só grande empresa, mas parece que no dia a dia das empresas é aplicável. Então, eu gostaria aqui de agradecer à educadora, a Ana Paula Pichler, presidente do IRAPA do Brasil, que foi quem nos proporcionou esses esclarecimentos que o professor Marcos Mendes da Rocha vai nos passar, tá? Então, para a gente poder agilizar, vamos passar para o Guilherme Napoleão, que vai fazer as apresentações iniciais. Por favor, Guilherme, com a palavra. É grande a nossa alegria de participar do início desses trabalhos, e já desde já agradecer ao nosso superintendente, Dr. Jefferson, que conhecendo a importância desse tema ESG no contexto atual e mundial, autorizou que esse grupo fosse formado, o grupo CODESG, e agradecer também aos nossos conselheiros e aos nossos conselheiros, diretores e amigos que participam e que têm se empenhado bastante para que esses conhecimentos ESG cheguem ao empresariado da nossa região. Eu gostaria de agradecer também a presença da educadora Ana Paula Pichler, presidente e fundadora do IRAPA do Brasil, e que nos trouxe o preletor de hoje, o professor Marcos Mendes da Rocha. Então, eu passo a palavra para a Ana Paula Pichler. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou Ana Paula Pichler, fundadora do IRAPA do Brasil e presidente do Instituto, que é o Instituto de Referência e Apoio a Projetos Assistenciais do Brasil. Agradeço muito e me sinto muito honrada, né, com a participação aí da possibilidade de continuarmos, né, como já fizemos uma apresentação na Associação Comercial de São Paulo Central. Fomos convidados para participar da Distrital Centro-Sul, então agradeço o Dr. Jefferson José da Silva e o Dr. Guilherme Napoleão pela oportunidade. Aproveito também para apresentar o senhor Marcos Rocha, professor Marcos Rochas da Mendes da Rocha, e gostaria, então, de chamá-lo, por gentileza. Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. É um grande prazer estar aqui com todos vocês para falar de um tema tão pulsante que o Dr. Jefferson mencionou, né, no mundo atual, que é o ESG. Eu faço parte da equipe do IRAPA do Brasil e do Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, o Biro Social, que fomenta e desenvolve e assessora as empresas, a união do primeiro, segundo e terceiro setor da economia. E o nosso tema de hoje, que é as práticas do ESG no comércio. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela da apresentação para a gente poder iniciar. Quando a gente fala de ESG,
a gente precisa voltar um pouquinho, né, no tempo e perceber que, de um século para cá, vamos dizer assim, né, de uns 100 anos para cá, a humanidade ela testemunhou uma transformação incrível, vamos dizer assim, sem precedentes, né? A explosão demográfica, a revolução tecnológica, a cultura de massa, as mudanças nos padrões de consumo e, principalmente, o apogeu absoluto do capitalismo, né? São alguns dos eventos mais importantes que a gente pode mensurar. Mas o fato é que, com tantas mudanças, começaram a surgir receios em relação ao futuro da humanidade, ao futuro do planeta, né? Ao futuro da Terra. Está muito claro, né? Acho que para todos, que nem o futuro da humanidade, né? Nem o planeta Terra vão sobreviver se os recursos naturais seguirem sendo usados de maneira desenfreada. Isso é uma realidade. Então, o que aconteceu? Surgiram inúmeras conferências sobre o clima, reunindo aí chefes de Estado do mundo todo, com o objetivo único, né? Salvar o planeta. A primeira reunião, aquela pioneira, né? Ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Aí depois foi seguida, 20 anos depois, né? Por um outro encontro mundial, a Eco 92. Em 97, no Japão, foi elaborado o primeiro grande acordo assinado por vários países, né? Que foi o Protocolo de Kyoto, e de lá surgiram aí os primeiros projetos de mitigação de impactos ambientais, como foi o caso do mercado de carbono. E mais recentemente, nós tivemos em 2015, os países assinaram o Acordo de Paris. Em 2021 aconteceu a COP26 em Glasgow. E assim a gente verificou que pouco a pouco, né, iniciou-se uma tomada de consciência que demorou um pouquinho para chegar, né, mas que rapidamente está se estendendo um pouquinho além das esferas governamentais, né? O mercado, ele abraçou a causa sob a forma de 3 letras, que estão atraindo a atenção dos consumidores, dos clientes, de investidores, da mídia. Quem não ouviu falar em ESG? Como essa agenda tem sido cada vez mais importante na pauta da sociedade, das empresas. E isso vem influenciando muito as tomadas de decisões de muitos investidores no mundo todo. E aí nós perguntamos, né, por que esse tema ESG está tão em alta? Nós vemos, a gente ouve diariamente nas mídias, né? ESG. Por que está tão em alta? Porque em alta estão os problemas ambientais, a crise climática, os problemas das desigualdades sociais, os problemas com a transparência, a ética nas organizações, estão em alta. E, ultimamente, o termo ESG tem ganhado uma grande visibilidade graças a uma preocupação crescente no mercado. É uma preocupação sobre a sustentabilidade. E aí a gente pergunta, né? O que é sustentabilidade? De uma forma bem simples, né? A sustentabilidade ela envolve, né, atender às necessidades do presente sem comprometer aquela possibilidade das futuras gerações de também satisfazerem as suas necessidades, né? É assim, não esgotar os recursos para o futuro. Isso é sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, como que as pessoas, né, a maioria das pessoas, né, a maioria das empresas,
enxergam a sustentabilidade. Sustentabilidade é o verde. Aliás, a cor da sustentabilidade é o verde. Parece que sustentabilidade é meio ambiente. Mas não é só isso. São 3 fatores que precisam estar muito integrados para que a sustentabilidade possa acontecer. É o fator social, o fator ambiental e o fator econômico. O social, né, esse fator social, ele engloba a sociedade e as suas condições de vida. Assim, como a educação, a saúde, a segurança, o lazer. O fator ambiental, ele refere-se a recursos naturais do planeta e a forma como esses recursos são utilizados pela sociedade, são utilizados pela comunidade, pelas empresas. E o fator econômico? E o fator econômico ele está relacionado com a produção, com o crescimento, com a distribuição, o consumo de bens e serviços, né? E o fator econômico, né, a economia, ela deve sempre considerar a questão social e a questão ambiental. Mas, afinal, o que é o ESG? Essa sigla, né, que em inglês significa Environmental, Social and Governance, ela corresponde às práticas, às boas práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. A gente pode dizer que é um conjunto de boas práticas, né, que vem demonstrar o quanto uma empresa está socialmente, ambientalmente consciente em sua gestão. Né? São 3 pilares, né, que são utilizados mesmo como critérios, principalmente por investidores, para mensurar se a empresa conta com práticas sustentáveis e se gera impactos positivos, impactos financeiros, sociais, ambientais, e visualiza se ela é ou não viável de investimento. As empresas que implementam o ESG, elas demonstram que seu modelo de negócios valoriza não só o lucro, mas também um propósito maior para a comunidade mesmo, sabe? E essas práticas ESG, elas vão reunir esses 3 fatores que vão mostrar quanto uma organização está comprometida em ter uma operação mais sustentável, em termos ambientais, em termos sociais, em termos de governança. Quando a gente fala no fator ambiental, né, esse fator diz respeito às práticas organizacionais em relação à conservação do meio ambiente. Né? Ou, em outras palavras, assim, a atuação, né? A atuação da empresa sobre esses assuntos, né? Como, por exemplo, poluição do ar, poluição da água, aquecimento global, o desmatamento, emissão de carbono, enfim, todos esses fatores ambientais. Quando nós falamos do fator social, ele representa a forma como a empresa, como aquela organização, lida com as pessoas. Tanto no caso dos colaboradores, quanto da comunidade do seu entorno, daquela comunidade onde a empresa está inserida. E o fator de governança, né, essa letra G, tem relação com a administração da organização e a sua conduta, a conduta corporativa, e abrange, né, a relação com governos, a relação com acionistas, com políticas anticorrupção. Isso é o fator governança. Com as práticas, com a mensuração do ESG,
é possível medir o grau de comprometimento que as empresas têm com a mitigação dos impactos, mitigação dos riscos futuros, seja na sociedade, seja no meio ambiente, né? Essa sigla ESG é um conjunto de, vamos dizer assim, de princípios, de práticas, né? Que posso dizer que divide em 3 grandes grupos os maiores interesses, quando o assunto é melhorar a relação interna e externa de qualquer empresa, de qualquer comércio, de qualquer organização, né? São 3 forças, né, que estão unidas na mesma sigla, porque ela tem que estar em equilíbrio. Uma depende da outra. Quando a gente fala de uma depende da outra, né, a gente tem uma seguinte questionamento, né? O que é social? O que é ambiental? A gente pode fazer essa pergunta. Ou melhor, a gente pode fazer uma pergunta diferente, né? O que não é social? Ou o que não é ambiental? Se a gente parar para pensar, tudo é social, tudo tem relação humana. Tudo é ambiental, porque nós vivemos no planeta Terra, no meio ambiente. Então, tudo é social, tudo é ambiental. E quando a gente fala, né, que tudo é social, que tudo é ambiental, a gente enxerga que a política ESG é como se fosse um novo tripé de valores, né, sobre os quais qualquer empresa vai necessitar estar equilibrado no futuro. A governança é o valor que permite que a empresa tenha um propósito forte, seja transparente em sua gestão e ética com seus funcionários, de forma que ela seja capaz de construir uma estratégia sólida para impactar positivamente a sociedade e, ao mesmo tempo, mitigar riscos e impactos ambientais. E quando a gente fala, né, do ESG nas empresas, a gente fala assim, e como as empresas estão enxergando isso? Como elas estão se adaptando a essa nova realidade, né? Eu acredito que a adaptação das empresas, né, a esses ideais novos, né, surge por 2 possíveis motivos, né? O primeiro é a livre e espontânea pressão da sociedade, uma pressão dos governos na questão da sustentabilidade. E o segundo, que é muito importante, é uma tomada de consciência mesmo, né? É uma genuína, uma verdadeira tomada de consciência que a gente percebe também que vem se revelando muito, né? Sobretudo nas novas gerações. E quando a gente fala em tomada de consciência, novas gerações, a gente fala dos investidores, né? E a gente pode notar que alguns investidores, de antigamente, né? Alguns, né? Não estavam muito preocupados se a empresa era corrupta, se usava a força de trabalho escravo ou se não estava prestando devida atenção aos impactos ambientais. Isso é uma realidade. Mas hoje, né, os investidores de hoje, eles estão cada vez mais atentos. E eu acho que pela primeira vez na história, né, estão deixando de investir em empresas que não estão em dia com a agenda ESG. Mesmo que isso não traga lucros, mesmo que traga até em detrimento até do resultado financeiro, né? Isso é uma realidade hoje no mundo corporativo, nos investimentos. Isso é um fato, né? E hoje, os critérios ESG avançam no mundo todo. E eu acredito que eles apontam para um caminho sem volta no mundo corporativo. E quando a gente fala do mundo corporativo, parece que fica muito distante aplicar essas práticas em determinadas empresas. Por exemplo, nas microempresas,
nas empresas pequenas ou médias empresas, no comércio em geral, né? Parece que é um pouco difícil, né? A gente aplicar práticas ESG, relatórios ESG em pequenas empresas, mas isso é possível, né? Como pode funcionar essa prática, esses critérios em empresas, em geral, né? Então, a gente vai trazer, por exemplo, um exemplo de um pequeno comércio, tá? Até um cliente nosso que a gente trabalha, um pequeno comércio, que é uma mercearia que tem duas microempresárias, são duas MEI, microempresária individual, né? A gente pode ver que mesmo as menores empresas, né, incluindo aí as microempreendedores, podem criar uma mentalidade e uma prática ESG, às vezes fazendo pequenas alterações no dia a dia, tá? Sem implicar isso em custos, tá? A gente pode pensar em exemplos de cada pilar do ESG, por exemplo, numa mercearia como essa, né? Se a gente começar pela governança, primeiro ponto, por exemplo, é separar as contas pessoais da conta de pessoa jurídica. Conta bancária pessoal da pessoa jurídica. E com isso, né, a partir disso, a gente consegue organizar toda uma parte burocrática. Isso vai evitar, às vezes, perda de datas, prejuízos com multas, juros, facilita na hora de pedir um empréstimo. Isso, nós estamos falando, isso é gestão, isso é governança. Quando a gente fala na parte social, um MEI, por exemplo, só pode contratar uma pessoa, né? Então, por que não contratar alguém diferente de si mesmo? Se é um homem, contratar uma mulher. Se é um jovem, contratar um idoso. Isso é diversidade, né? Isso aumenta as possibilidades, novas ideias, inovação. E no meio ambiente, na área ambiental, né? Qualquer empresa pode fazer a gestão, por exemplo, dos seus resíduos, fazendo separação do lixo, utilizando matérias-primas diferentes, descartáveis, criando embalagens verdes, né? Vamos dizer assim, né? E nada disso, né? Nenhuma dessas ações custa dinheiro, né? E mesmo não parecendo, é ESG. Você pode gerar um relatório ESG para um tipo de comércio desse. É possível para todos os negócios de qualquer porte, tamanho, área de atuação, serem responsáveis e terem governança. E aí vai se valendo de criatividade, de organização, e às vezes com baixíssimo custo ou sem nenhum custo. Mas o primeiro passo é trazer o ESG para dentro da empresa, dentro da estrutura da organização. Seja qual for a fase que ela estiver. E começar a fazer as mensurações das ações. A maioria das empresas já executam, já fazem muitas ações. Acabam fazendo já muitas ações, só que não mensuram, às vezes não conseguem enxergá-las. Como medir? A gente fala, como nós vamos mensurar, como nós vamos medir o ESG, uma vez que esse termo, né, ele envolve algumas questões que não são muito tangíveis, né, no dia a dia. Nós estamos falando em mensurar um impacto social. Isso parece uma coisa até um pouquinho intangível, né? Mas é possível. Nós temos hoje no mercado, vários índices hoje, né? Índices oficiais. Nós temos, por exemplo, o ISE, na Bolsa de Valores, né, na Bovespa, é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que hoje demonstra as ações sociais e ambientais que determinadas companhias estão executando. Isso traz uma mensuração. Nós temos na B3 também, na Bolsa de Valores, um índice que chama-se o Índice ESG. Esse índice ele começou esse índice, né? Ele foi instituído se não me engano, em setembro de 2020, na pandemia, para mensurar os critérios, né? Traz uma série de critérios e padrões para fazer essa mensuração. Nós temos a nível global o GRI, chama-se Global Reporting Initiative, né? Que faz a mesma mensuração com critérios e padrões internacionais das empresas.
E nós temos, principalmente, o balanço social e ambiental, utilizando critérios ESG. Esse balanço social e ambiental é uma demonstração contábil mesmo, um pouquinho diferente daquela convencional que a gente está acostumado a ver, né? Que tem o objetivo de mostrar, evidenciar as informações de natureza social, de natureza ambiental, para prestar contas à sociedade pelo uso dos recursos naturais, dos recursos humanos que aquela empresa vem fazendo. Ela demonstra, esse balanço vem demonstrar o grau de responsabilidade da empresa, sempre observando as boas práticas dos critérios ambientais, sociais, de governança. Esse balanço socioambiental, ele é elaborado baseado numa norma. Existe uma norma brasileira de contabilidade que estipula os critérios desse balanço, né? É um documento que reúne essas práticas socioambientais responsáveis, né? Sempre com vistas à transparência dos trabalhos que são desenvolvidos pela empresa, por aquela organização, né? E ele acaba sendo, esse balanço socioambiental, um importante relatório de gestão, sabe? Que pode auxiliar aí o gestor na tomada de decisões, especialmente naquelas decisões de caráter socioambiental, né? Que impactam diretamente ou indiretamente a sociedade como um todo. Quer dizer, nós temos esses instrumentos hoje para fazer essa mensuração. É importante, né, a gente finalizar dizendo que é papel das organizações, qualquer organização social hoje, empresarial, essas organizações darem conta dos seus impactos socioambientais, né? Inclusive, né, buscando compensar com impactos positivos, né, as suas atuações regenerando o que já foi consumido ou deteriorado, né? As organizações devem ajudar a construir um novo modelo de sociedade, com benefícios para o coletivo. Isso, os números provam que esses negócios são os que oferecem melhores retornos financeiros, especialmente a longo prazo. Isso é fato, é mensurado. E a gente percebe, né, que mesmo com os acordos, os compromissos globais aí, públicos, né, que foram firmados, com as metas claras, né, como a Agenda 2030, o Acordo de Paris, a COP26, né, mesmo com tudo isso, o desafio é imenso, muito grande. Além de uma mudança de atitude, né, eu acho que nós estamos falando de uma mudança de olhar, de entendimento, de valor social das organizações. Um valor que é pouco tangível, né? E comparável, diferentemente dos indicadores financeiros que a gente está acostumado. Mas é nosso papel. É papel do IRAPA do Brasil, é papel do Biro Social, é papel da Associação Comercial de São Paulo, é papel de todas as organizações empresariais, né? Provocar, fomentar a consolidação desse processo ESG no Brasil, apoiar as instituições, os investidores e reconhecer o seu papel social e transformar aquelas suas intenções em ações concretas que venham gerar aí a integração de resultados nas 3 frentes ESG, né? Na frente ambiental, na frente social e na frente de governança. Esse acredito que seja realmente o papel, nosso papel, o papel das organizações empresariais nesse momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Espero que vocês tenham gostado, contribuído um pouco para o esclarecimento desse tema tão interessante, desse tema hoje que o mundo fala sobre ele e que não tem retorno. Agradeço essa oportunidade
e passo a palavra aqui para o Dr. Jefferson, o Dr. Guilherme, para a gente dar a continuidade. Muito obrigado.